Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 1. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando o processo legislativo da emenda à Constituição, estabelecido no artigo 60 do texto constitucional, que é o único dispositivo da Constituição que não pode ser alterado, porque reflete a rigidez constitucional decidida pelo Constituinte originário de 88. Esse processo legislativo da emenda constitucional, como já dito, ele vai refletir essa rigidez constitucional, ou seja, essa característica da nossa Constituição de um procedimento mais gravoso para a modificação do próprio texto constitucional. E aí essa gravidade, essa dificuldade já começa na própria iniciativa da emenda, pois o artigo 60 estabelece que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, do Presidente da República, ou de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. E aqui já existe uma dificuldade, na medida em que, se no projeto de lei ordinário, lei complementar, qualquer parlamentar pode propor um projeto de lei, no caso da emenda constitucional, é exigido o número de pelo menos 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores. Além disso, a Constituição também vai impedir que, em determinadas circunstâncias, possa haver alteração do texto constitucional. São as chamadas limitações circunstanciais ao poder de emenda. Não poderá haver deliberação sobre proposta de emenda enquanto perdurar o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal. E aí a Constituição estabelece esse procedimento. A proposta de emenda à Constituição ela será discutida e votada 2 vezes em cada casa do Congresso Nacional e será considerada aprovada pela maioria de 3/5 em cada votação. Essa maioria, que é diferente de 50% mais 1, se chama de maioria qualificada. Então, será preciso uma maioria qualificada de 3/5 nos 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional para que a proposta de emenda à Constituição seja considerada aprovada. No processo de emenda à Constituição, no processo legislativo de emenda à Constituição, não existe a fase da sanção ou veto do presidente da República. Uma vez que o projeto é aprovado nas 2 casas, as mesas das respectivas casas vão se reunir e vão aprovar, promulgar a emenda à Constituição com seu respectivo número de ordem. Da mesma forma, né, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Se há possibilidade de projeto de lei ou de lei complementar vir a ser reproposto, né, caso ele tenha sido prejudicado ou rejeitado na mesma sessão legislativa, pelo voto da maioria absoluta dos membros da Casa, no caso da emenda à Constituição, essa possibilidade não existe. Então, se a emenda for rejeitada ou havida por prejudicada, a matéria só poderá voltar à discussão na próxima sessão legislativa. E, por fim, nós temos as chamadas cláusulas pétreas, né? Tradicionalmente conhecidas por esse nome, cláusulas pétreas, que são as matérias constantes do parágrafo 4º do artigo 60. Na verdade, não são bem cláusulas pétreas, já que há a possibilidade de modificação das matérias ali constantes. O que a Constituição proíbe é a tendência a abolir aquelas matérias. Diz o parágrafo 4º do artigo 60. Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. E aí, os dispositivos estabelecem a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Chama atenção
o dispositivo direitos e garantias individuais. Muito cuidado, porque aqui a Constituição não usou a expressão direitos e garantias fundamentais. Portanto, esses direitos e garantias individuais são apenas os direitos individuais, não apenas aqueles constantes do artigo 5º, como certa vez já determinou o Supremo Tribunal Federal. A partir de 93, 94, o Supremo vai mudar de opinião e vai entender que os direitos e garantias individuais do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição, são não apenas aqueles do artigo 5º, mas todos que decorrem de uma interpretação da Constituição, e isso tendo em vista o parágrafo 2º do artigo 5º. Então, por exemplo, as garantias tributárias do contribuinte, que se encontram nos artigos 150 e seguintes, embora não estejam no artigo 5º da Constituição, são entendidos como direitos e garantias individuais. Da mesma forma, o artigo 16 da Constituição, que trata de processo eleitoral, também é considerado um direito e garantia individual. Ou seja, os direitos e garantias individuais não são apenas aqueles constantes do artigo 5º, mas todos aqueles que decorrem, né, dos princípios e regime adotados pela República Federativa do Brasil, como estabelece o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Então é isso, pessoal, e nosso próximo encontro nós vamos continuar trabalhando o processo legislativo, agora com o processo legislativo da lei delegada e da medida provisória. Até a próxima.